Pronto, nós estamos a gravar a sessão para depois os colegas que não estiverem poderem rever e depois colocar-nos dúvidas. Muito bem, então, como eu estava a dizer, muito boa tarde, muito obrigada por se terem juntado a nós por videoconferência. Garantidamente que qualquer uma de nós preferiria ir onde estão e dizer-vos isto de viva voz. Seria excelente podermos ir a Ponta Delgada, podermos ir a São Tomé, a Moçambique, à Madeira, mas infelizmente não é, para já não irá acontecer. Estas sessões que temos vindo... Obrigada, Fernanda. Nós, para quem está com dificuldade com o som, podem sempre ir pondo as mensagens no bate-papo, porque nós temos aqui a janela aberta ao lado e vamos lendo. Muito bem, então qual é que é o objetivo destas sessões que nós estamos a fazer? Tivemos a possibilidade de conseguir financiamento do Orçamento de Estado para entregar às escolas para poderem desenvolver atividades. Não é um valor muito elevado, nem sequer conseguimos garantir financiamento para 2 anos, só conseguimos, porque é Orçamento de Estado, só conseguimos garantir para o ano de 2019 e por isso é que, para quem já teve a oportunidade de ler o aviso e de abrir o formulário, o que nós estamos a possibilitar é que cada clube possa concorrer a um financiamento que vai até 5.000 euros. Significa que para atingirem o valor máximo terão que inscrever atividades e justificar, depois do ponto de vista do orçamento, aquilo que está pensado em termos de gastos, de maneira a até 31 de dezembro de 2019, isto é importante, terem esta verba executada, ou seja, as atividades que planearem, neste momento são apenas atividades até 31 de dezembro de 2019, independentemente do clube continuar a funcionar em 2020 e que nós esperamos fortemente que assim seja, porque este projeto está desenhado há 2 anos. O nosso objetivo é que todos os clubes em 2020 continuem ativos, de maneira a que aproximadamente em maio possamos ter um encontro em que todos os clubes se reúnam num espaço único e possam apresentar as atividades que desenvolveram. Está previsto acontecer, como vos referi, em maio de 2020, mas temos aqui este problema convosco, que é o facto de só nesta fase termos a certeza de podermos entregar-vos esse financiamento até 5.000 euros para atividades que aconteçam até 31 de dezembro de 2019. Este é um ponto importante, porque se não executarem a verba terão que a devolver, ou seja, não é pelo facto de empurrarem as atividades, digamos assim, para 2020 que podem manter a verba convosco. Como sabem, o Orçamento de Estado é pensado e construído por ano civil. Quando se chega ao final do ano civil, toda a verba que sobrar, pelo facto de não ter sido utilizada, essa verba não pode ser transferida para o ano seguinte. Atualmente, e desde há uns anos esta parte, essa verba tem que ser devolvida aos cofres do Estado. E por isso convém que todas as atividades que pensarem, que desenharem e que orçamentarem sejam atividades, como referi há pouco, até 31 de dezembro de 2019. Isto coloca aqui um pequeno problema às escolas, que é o facto de aqui pelo meio haver um ano letivo que termina e outro que começa. Por isso pensem naquilo que são as atividades agora até ao final deste ano letivo e inscrevam-nas e tentem antecipar algumas atividades para o mês de setembro, outubro, novembro, de maneira a que as possam inscrever e ainda usufruir deste financiamento, que também não é uma verba muito elevada, ela é uma verba pensada, acima de tudo, para atividades que envolvam um número tão alargado quanto possível de alunos. Não é de todo verba para infraestrutura, não é suposto com estes 5.000 euros agora irem construir um novo laboratório, até porque a verba nem sequer chegaria para uma situação dessas. Nem é suposto com esta verba irem comprar um telescópio XPTO que custa exatamente os 5.000 euros, não é essa a ideia é terem verbas, uma espécie de pocket money para, com as atividades que vão fazendo, garantirem que vão comprando aquilo que é preciso para as atividades se realizarem, para pagarem algumas deslocações que tenham que fazer, para adquirirem alguns materiais de desgaste que se vão gastando durante a realização
dessas atividades. Os projetos não estão aprovados à partida, eles vão ser submetidos por vós, cada um de vós apresentará o projeto para a sua escola ou agrupamento e nós teremos que fazer a validação. Isso faz-se para quem tem o edital, o aviso de abertura à frente, onde reparar que há um anexo, o anexo 1, que tem lá os critérios, que são os critérios que nós iremos utilizar para avaliar o vosso projeto. E depois, em função dessa avaliação, assim aprovaremos ou não o projeto e assim concederemos ou não o financiamento. Estamos em crer que todos os projetos virão a ser aprovados, mas convém olhar para esses critérios para perceberem que nós vamos olhar para eles e aplicá-los ao vosso projeto. Há aqui 2 textos, um texto que é o da memória descritiva, é um texto corrido, até 5 páginas, que genericamente descreve o projeto, o âmbito do projeto, as parcerias que têm, etc. 5 páginas, não é preciso ir a muito detalhe, mas será a primeira peça que nós iremos ler, é a memória descritiva, um descritivo do projeto. Depois, o que é que iremos fazer a seguir? Iremos olhar para a candidatura que vocês submeterão através do preenchimento de um formulário. Vão ter um código, penso que já todos têm, não sei se as escolas portuguesas também têm. Eu não sei se as escolas portuguesas de São Tomé e de Moçambique também têm um código, estão a fazer sinal que sim, todos têm esse código. Se tiverem algum problema, já agora também perguntava se todos já pelo menos espreitaram o formulário. Também já todos olharam para o formulário, para o aviso e para o formulário. Pronto. Agora, com estas nossas explicações, que vão ser muito breves, ficamos disponíveis, obviamente, para todas as dúvidas que tiverem, quer agora no momento, quer depois a posteriori, como é óbvio. Ao olharmos para o aviso de abertura, ao olharmos para o aviso de abertura, hão de reparar que as escolas, vamos já saltar, permitam-me, para o ponto 3, que é o dos destinatários. Penso que o 1 e o 2 não oferecem grandes questões, são muito genéricos. Nos destinatários, nós por lapso não incluímos os alunos do pré-escolar, mas para os agrupamentos, para as escolas, nós falamos em agrupamentos, mas eu sei que no vosso caso serão mais escolas do que propriamente agrupamentos. Nós não contemplamos o pré-escolar, mas se eventualmente pensarem em atividades feitas por vós ou pelos vossos alunos que venham a ter impacto junto de crianças do pré-escolar, isso também é válido. Por isso também as devem inscrever, até porque eventualmente pode haver custos alocados a essas atividades. Imaginem que um dos objetivos do vosso projeto é que os alunos mais crescidos, que vai depender agora da dimensão da vossa escola, podem ser os alunos do 4º ano, podem ser os alunos do 6º, podem ser os alunos do 9º ou do 10º, dependendo agora da estrutura da vossa escola, preparam algumas atividades para realizarem junto de crianças mais pequenas, independentemente de elas serem do vosso agrupamento ou serem da comunidade. Podem ser atividades até pensadas para as famílias, para os pais, para os irmãos mais novos, numa lógica de os trazer para a ciência, de lhes permitir atividades em que experimentam, fazem atividades interdisciplinares, por exemplo, que juntam a ciência com o desporto ou que juntam a ciência com as artes, e temos crianças mais pequenas, temos famílias que vêm à escola e realizam essas atividades. Para realizarem essas atividades vão precisar de adquirirem tintas, papel de cenário, pequenos robôs, alguns sensores. Isso é perfeitamente elegível no âmbito desta candidatura. Podem também, por exemplo, pensar apenas em atividades de sala de aula, ou seja, têm as turmas, por exemplo, do 3º ano, ou do 4º ano, ou de outro ano qualquer de escolaridade, em que seria muito interessante realizar atividades práticas, atividades interdisciplinares no seio das aulas de ciências, das aulas de projeto, agora depende daquilo que têm planificado, mas para a realização dessas atividades falta-vos algum material, falta-vos algo que podem adquirir no seio deste projeto. Por isso, eu saltava já para um ponto lá mais à frente, que é o ponto da elegibilidade, que no aviso de abertura é precisamente o ponto 6. No ponto 6 tem na linha C despesas elegíveis.
encargos com aquisição de serviços especializados, incluindo serviços de assessoria, acompanhamento e monitorização das ações, encargos com a realização e participação em encontros, seminários e workshops, encargos com a realização de visitas de estudo e deslocações e encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. Então, estas 4 rúbricas são muito importantes porque, do ponto de vista do formulário, é precisamente dentro destas 4 rúbricas que cada um de vós irá explicitar aquilo que precisa de financiamento. Ou seja, vou começar com um exemplo. Pensemos num aqui fácil, que é encargos com a realização de visitas de estudo e deslocações. Todas as deslocações que impliquem custos e que vocês queiram ir buscar esse financiamento a este projeto, devem abrir uma linha de atividade que se chama realização de visitas de estudo e deslocações. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver isso no formulário, é na... vou aqui pedir ajuda à Ana Luísa para me dizer o ponto 3. Aqui, não, é aqui, 3.4. É no formulário o item 3.4, que diz assim, lista de atividades. E cada um de vocês, quando preencher, vai ter que carregar num botão que diz adicionar atividade. Quando carregarem neste botão, devem sempre utilizar este texto que está nas despesas elegíveis, só que obviamente em vez de começarem com encargos com, vão logo para serviços especializados, incluindo serviços de assessoria, acompanhamento e monitorização das ações. Isto se tiverem despesa em atividades desta natureza. Vou dar um exemplo. Precisam de uns kits de algum pequeno equipamento para realizarem atividades experimentais, por exemplo, de análise da água. Há um ribeiro, há um riacho junto da escola e querem fazer esse tipo de atividades com as crianças. Que elas façam colheita de amostras de água e que depois que as analisem. E para fazer isto não é preciso um equipamento muito sofisticado, mas a escola não tem de todo esse equipamento. Então podem, por exemplo, estabelecer uma parceria com uma empresa de águas ou um centro de investigação que trabalha questões relacionadas com a água e pedem-lhes para serem eles a preparar esses kits. Porque eles têm fornecedores próprios e provavelmente conseguirão mais facilmente adquirir esses vou-lhe chamar pequenos equipamentos. E vocês negociam com eles e chegam à conclusão que precisam, em função do número de turmas que têm, precisam de 4 desses kits. E essa empresa ou esse centro de investigação diz-vos, olha, no âmbito da nossa parceria, nós vamos então falar com os nossos fornecedores, preparar esses kits e isso vai custar 1000 euros. Ok, então o que vocês estão a fazer é adquirir um serviço especializado àquela empresa ou àquele centro de investigação e eles vêm à vossa escola, trazem esses kits, até falam com os professores e explicam aos vossos professores como é que aquilo é utilizado do ponto de vista do currículo, ter em conta sempre que devem ser atividades que estão dentro daquilo que são as aprendizagens que as nossas crianças têm que fazer e a partir daí vocês orçamentam e depois pagam a essa entidade, atenção que têm que cumprir as regras de procedimento daquilo que é a contabilidade pública, ou seja, se há uma despesa tem que haver um comprovativo dessa despesa, uma fatura, um recibo dessa fatura e isso, pronto, fica justificada essa aquisição. Vou agora para a linha B, que diz encargos com a realização e participação em encontros, seminários e workshops. Imaginem que vocês, faz sentido no âmbito do vosso projeto, num determinado momento, terem um dia que dedicam apenas a atividades de ciência. Querem fazer, por exemplo, uma feira de ciência. Então, todas as despesas que tiverem a montar essa feira, que lhe vou chamar, que vou pôr aqui no âmbito dos workshops, porque essa feira vai ter sessões práticas para as crianças realizarem atividades, então eu vou ver quanto é que isso me vai custar, vou ter que comprar algumas coisas, vou ver quanto é que isso me vai custar e garanto que por via do Clube de Ciência Viva na Escola eu vou ter uma tarde ou uma manhã, um dia inteiro dedicado a atividades práticas, isso vai ter custos, como é óbvio, e eu, durante essa manhã, essa tarde, tenho ali um grupo alargado de crianças que supervisionadas pelos professores ou pelos mais velhos, têm ali um dia dedicado
à ciência. Isso tem custos, inscrevo nesta atividade a que vou chamar realização e participação em encontros, seminários e workshops. Podem ser workshops dentro da própria sala de aula. Eu, no âmbito do programa de estudo do meio do terceiro ano ou do segundo ano, quero, dentro da sala de aula, realizar uma série de atividades práticas. Nunca o fiz porque a minha escola não tem qualquer capacidade, porque não tem nada, como às vezes a gente diz, para que eu possa fazer essas atividades práticas. Então pronto, é aqui que eu vou inscrever um workshop para crianças do primeiro ciclo a realizar em sala de aula. Isto só para vos dizer que as atividades não devem ser encaradas apenas como atividades que acontecem para além da sala de aula. Elas podem acontecer dentro da sala de aula e eu, para as valorizar, preciso de adquirir alguns materiais de desgaste que não tenho e por isso inscrevo precisamente aqui. Encargos com a produção de materiais informativos e divulgação, também é óbvio, se eu quiser fazer uma atividade e se eu quiser divulgar na comunidade, se eu quiser atrair os pais das crianças para virem à escola, se calhar vou mandar fazer convites, vou fazer cartazes, e isso tem custos, como é óbvio, posso comprar feito ou posso precisar de comprar tinteiros, papel, etc. Também é aqui que eu vou colocar essa despesa. Portanto, terminando, antes de vos passar a palavra para me colocar em dúvidas, ou para nos colocar em dúvidas, dizer-vos que este valor de 5.000 euros terá até 5.000 euros, podem, enfim, depois de feitas as contas, se ultrapassarem o valor de 5.000 euros, ficam desde já a saber que nós não temos capacidade financeira para ir para além dos 5.000 euros, por isso não valerá muito a pena estarem a perder tempo com atividades que impliquem despesas muito para acima daquilo que vos podemos financiar. Se decidirem que não precisam de 5.000 euros, eu digamos que insisto para que tentem ao máximo ir buscar os 5.000 euros, porque nós temos essa verba disponível e que, se não for pedida por vós, infelizmente não a podemos ir entregar a outras entidades e por isso será devolvida aos cofres do Estado também. Eu nesta fase não me demoraria muito mais, iria passar-vos a palavra. Eu agora vou cortar o meu microfone e vou pedir a quem quiser começar por fazer a intervenção que abra o microfone para colocar as questões, as dúvidas que tiverem. Olá, eu estava a pensar, esta verba é possível também ser para alugar, vamos supor, um teatro? Eu vou-lhe explicar. Aqui em São Miguel, então, temos 3 escolas secundárias e na cidade de Ponta Delgada mais 2 escolas básicas. E eu estava a pensar fazer uma mega festa de ciências em que trazia um show da fábrica do Ciência Viva de Aveiro. Só que eu tinha que alugar o teatro. Estou a dizer se isto se posso ou não. Perceberam a minha questão? Sim. Eu vou já responder. Deixe-me, antes de responder exatamente à questão, só por aqui um bocadinho de alguns pontos prévios. Este projeto deve contar tanto quanto possível com parcerias e, quando se estabelecem parcerias, aqui os custos são um bocadinho divididos na medida do possível com os parceiros. Por isso, quando eu desenho o projeto, desenho com toda a liberdade e criatividade que tenho, como é óbvio. Depois, quando eu começo a elencar os custos, muitas vezes eu percebo que aqueles custos ultrapassam em muito aquilo que é o orçamento que eu tenho disponível. Portanto, em primeiro lugar, eu talvez permita-me sugerir-lhe que tente encontrar parceiros que possam, de alguma forma, ficarem sensíveis para aquilo que é a sua ideia de projeto. Por exemplo, se falar com a Câmara Municipal de Ponta Delgada ou com, não sei quem são os donos do teatro, e disser qual a finalidade, ou seja, não é uma finalidade lucrativa, é uma finalidade educativa e, eventualmente, isso poderá ser tido em conta nos custos que isso venha a ter. Não se esqueça que, se vai buscar a Aveiro conhecimento para trazer, isso também terá custos, portanto veja no âmbito da parceria até que ponto é que o Centro Ciência Viva de Aveiro terá também ele
próprio, capacidade ou não financeira para poder suportar uma deslocação. E procuro outros parceiros, nomeadamente parceiros que tenham potencial financeiro. A marca Ciência Viva, nós tivemos há pouco a reunião aqui com as escolas de Lisboa, estavam aqui muitos diretores e muitos professores das escolas da zona de Lisboa, que também vão usufruir exatamente do mesmo que as vossas escolas. E eu sugeria e dizia que a marca Ciência Viva é uma marca, do ponto de vista do marketing, bastante poderosa. Nem todas as escolas estão nesta rede, só algumas. E isso valoriza a escola. A escola ter um clube Ciência Viva é algo que valoriza. Por isso, no diálogo com os parceiros, sei lá, com uma autarquia, com uma junta de freguesia, com uma empresa até, é bom também posicionarmos neste patamar, que é trazermos a vossa marca, trazermos o input de outros, é bom, porque significa que estão a trabalhar com Ciência Viva. Agora, isto só para lhe dizer que a verba não é muita, por isso tem que ser gerida aqui com algum cuidado, de maneira a que não seja completamente consumida por uma atividade apenas, porque isso depois vai limitar muito o projeto. Agora, do ponto de vista de pagamento de alugueres, eu colocaria na rúbrica que diz realização e participação em encontros, seminários e workshops e justificaria que estaria a desenhar e a montar um seminário para os alunos ou para a comunidade educativa e que esse seminário tem este custo. Custo de aluguer de instalações, custo de pagamento a uma entidade que vem, etc. Agora, antes veja exatamente quanto é que isto lhe vai custar, não vai isto esmagar-lhe completamente o seu, sufocar-lhe o projeto. A Rosário quer aqui falar. Olá, boa tarde a todos. Deixem-me só, e tu colocou a questão da fábrica do Centro de Ciência Viva de Aveiro, também tem, como sabe, se calhar já tem parceria o Expo Lab aí nos Açores. E que, portanto, se calhar poderia, em termos de custos, poderia ser também uma mais-valia, porque, pronto, é completamente diferente. Não sei, pronto, e será que é uma decisão do Soutor? Apenas lhe dou algumas sugestões para que possa fazer a sua escolha. A minha ideia de negociar seria, a nossa escola tem cerca de 2.000 alunos e, portanto, negociar com a fábrica de Aveiro, certo, um show de graça, virem cá pelo menos 2 shows, pagava-lhes um, seria para a nossa escola, e um segundo era abrir a todas as outras escolas, porque era uma maneira de fazer Deus em. E depois, claro que para negociar com a Câmara, claro que a marca Ciência Viva irá valer muito para tentar baixar o custo, se não for possível, eles cederem a sala 2 vezes. E depois também fazer uma amostra, porque nós aqui somos um liceu, nós temos o nosso museu de peças antigas e, portanto, fazer também pequenas demonstrações, com o Expo Lab também fazer pequenas oficinas, etc. Portanto, ser ali uma festa mesmo de ciência viva, um grande marketing, não só para abrir a escola à comunidade e também à concorrência, né? Portanto, para as outras escolas também poderem vir. Era a minha ideia. Muito bem. E depois também, portanto, seria assim uma festa. Portanto, para poder negociar, eu tenho quase a certeza que não vão querer ceder a sala do teatro para 2 sessões, mas podiam, de certeza, vão pedir algum dinheiro, mas era só por isso a minha questão. E a vinda da fábrica cá, se calhar vou pedir lá ao Pedro Pombo baixar o preço o máximo que pode, e eles de repente, olha, vão-me cobrar uma sessão e vão-me dar 2 ou 3. Já que estão cá também não podem levantar, não podem sair de cada ilha. Portanto, estava a ser um pouco a minha ideia. Muito bem, acho que faz sentido, agora pronto, terá que elaborar um bocadinho mais no sentido de justificar a abrangência. Sim. É sempre importante também ter aqui alguma nota de sustentabilidade, ou seja, essas atividades depois vão de ter algum impacto e ter alguma continuidade local. Pelo que eu conheço, fala de várias experiências que fazem parte dos conteúdos do programa mesmo cá dos nossos alunos. Portanto, é uma mais-valia. Tem alguma questão mais que queira, tem alguma questão mais que queira colocar ou podemos passar para os outros colegas?
Muito bem, então eu avançava. Quem é que quer colocar alguma dúvida, alguma questão? Não a estamos a ouvir, peço desculpa, não deve ter o seu microfone ligado. Agora cortou, ativou, mas quando ativa o som... Continuamos sem ouvir. Eu, entretanto, vou respondendo à pergunta que me foi colocada aqui no bate-papo, enquanto a colega tenta ver qual é que é o problema com que está aí nesse computador. A questão que me coloca relativamente aos valores, os valores, obviamente, que em fase de orçamentação serão valores que podem não estar exatamente definidos ao cêntimo, mas é preciso ter aqui uma estimativa para podermos depois ver se eles estão adequados ao tipo de atividades. Não estou a ouvir nada. Estão sem som? Eu se calhar não a estou a ouvir, não a estou a ouvir. Vejo que está a mexer os lábios e portanto estará a falar, mas nós não a conseguimos. De todas as maneiras eu explico, se esta é a questão, é fácil de explicar. São estas 4 atividades que correspondem a estas 4 linhas, podem não abrir as 4 atividades, podem optar só por 2 ou por 3, e sim, envie por mensagem tudo aquilo que quiser, porque nós temos a janela aberta aqui ao lado e vamos vendo. O que importa é que quando carregam no botão de adicionar atividade, utilizem aquilo que vem mencionado no 6C do aviso de abertura, e depois, obviamente, que fazem por orçamentação, uma estimativa. Se no decorrer do ano verificarem que começa a haver uma grande discrepância, têm que nos fazer um pedido de alteração. Ou seja, imagine que pensou realizar 3 visitas de estudo e que iria gastar 1000 euros nessas 3 visitas de estudo. Mas ao chegar, imagine, a setembro, com a abertura do novo ano letivo, acha que não tem capacidade de realizar a 3ª visita de estudo e que prefere gastar uma parte da verba, imagine 300 euros, para uma outra atividade. Então envia-nos por ofício o pedido de alteração e nós teremos que ver se faz sentido, a partir do fundamento que nos apresenta, e depois autorizaremos ou não essa mudança. Não sei se fui clara na explicação. Pela sua cara não consigo perceber se me está a acompanhar ou não. Agora sim. Não sei se, entretanto, outros colegas quererão... Posso colocar uma dúvida, enquanto a colega escreve? Sim, entretanto já me apareceu, peço só um segundinho. Diz aqui que tem vários projetos com escolas moçambicanas, entre as quais projetos de responsabilidade social, são elegíveis. Aqui, o que é elegível é o tipo de aquisição que vão fazer. Estas verbas, até porque são verbas pequenas, não estão contempladas como verbas de capital, elas estão contempladas na rúbrica das despesas correntes. Por isso, à partida não poderá ser adquirido nenhum equipamento que depois tenha que ser inventariado, porque quando o IGF, o Instituto de Gestão Financeira do Ministério, fizer a transferência da verba, faz a transferência a partir de uma requisição que a escola fará. E ao fazer essa requisição vai entrar na rúbrica das despesas correntes e por isso não vos permitirá adquirir equipamento, até porque não é essa a intenção. As escolas têm o equipamento que têm, o que é preciso muitas vezes são verbas que vos ajudem a promover determinadas atividades. Se têm atividades no âmbito da responsabilidade social, isso significa que são projetos abertos à comunidade. Isso é perfeitamente aceitável. Agora, se for para... A verba nunca chegaria, mas imaginem, por ridículo, que o objetivo é construírem um laboratório num jardim de infância da vossa comunidade, isso não é elegível, porque estas verbas não podem ser utilizadas para infraestrutura, para obra, para equipamento que entra depois no inventário, digamos assim, esta é a regra. É, acima de tudo, despesa corrente. E quando eu digo despesa corrente é que querem montar uma exposição
precisam de uns cavaletes, precisam de canetas, precisam de papel, precisam de imprimir fotografias. Tudo isso é aquilo que nós consideramos despesa corrente, porque na realidade o que nós queremos é as crianças a fazerem coisas, a aprenderem ciência fazendo coisas, tanto quanto possível, de maneira interdisciplinar. Agora, se me disser, mas eu precisava de adquirir telescópios para as atividades, eu diria, adquirir telescópios não vai conseguir, até porque a verba não lhe permite isso, não é suficiente para isso. O que eu acharia interessante era que fizesse um protocolo com uma instituição da sua área, uma universidade, um centro de investigação, que já tenha algum equipamento, então o que vai precisar de gastar é no transporte das crianças até esse centro de investigação ou essa universidade. Por isso é que os protocolos aqui são tão importantes. Se protocolar com a universidade, de maneira a que consiga fazer algumas das atividades na universidade em vez de fazer na sua escola, porque a sua escola eventualmente não tem o equipamento que precisaria, então vamos pensar, eu estou a dizer universidades, mas pode até ser empresas, não tem que ser público nesse sentido. Não sei se fui clara. Se não fui clara, tornem a colocar a questão, dei o exemplo mais concreto para eu poder responder também de forma mais... Sim, a formação de professores e atividades com alunos, a formação de professores moçambicanos. Ora bem, relativamente à formação de professores, nós entendemos aqui que podem ser financiadas aquilo que nós chamamos de ação de capacitação, ou seja, ações de curta duração. Se eu quero fazer atividades, o objetivo deste projeto é envolver os alunos. Claro que, muitas vezes, para eu envolver os alunos, eu tenho que primeiro capacitar os professores. Nesta lógica, sim, se a capacitação daqueles professores for numa lógica de dali decorrerem atividades práticas com as crianças. Se for uma lógica de formação de professores a médio ou longo prazo, então não é elegível no seio deste projeto. Ou seja, se me disser, eu tenho na minha escola tenho 10 professores que não são capazes, não estão capacitados e por isso eu vou pagar um curso na universidade ou num centro de formação para eles se formarem nesta área. E eu pergunto, então, mas e depois com que alunos é que eles vão trabalhar? E se me responder, isso eu ainda não sei, se calhar só por aqui, daqui a 1 ano ou 2 é que eles irão fazer atividades com alunos. Então aí não é elegível, porque o que nós queremos, os nossos destinatários são os alunos. Okay? Para que os alunos realizem atividades significativas na área da ciência e numa área que é uma área interdisciplinar entre a ciência e outras áreas, as artes, a música, dentro das artes, ou a pintura, ou o desenho. Há pouco uma colega trazia o exemplo da ilustração científica, que achava importante, no âmbito do projeto que tem na escola deles, capacitar professores para a ilustração científica. Eu não sei exatamente o que é que ela vai fazer, mas o que ela me disse aqui é que os professores aprendem a fazer ilustração científica numa lógica de imediatamente os seus alunos também começarem a fazer ilustração científica. Do ponto de vista das aprendizagens que vão desenvolver, não é uma área que eu domino, não sei, mas isto tem que ter um impacto tão rápido quanto possível naquilo que é o ambiente de aprendizagem das crianças, dos jovens, dependendo agora das idades. Vou falando em crianças, mas estou a falar desde o pré-escolar ao ensino secundário. Maria João, tens uma outra pergunta? Sim. Podemos dar continuidade ao projeto depois de 31 de dezembro. Sim, exatamente, desde que o relatório financeiro tem que estar fechado no final de dezembro. Significa que a verba tem que estar executada. Ou seja, a partir do momento que o vosso projeto for aprovado, o IGF recebe a instrução de que a escola A, B e C tiveram os seus projetos aprovados. Então as escolas são notificadas para requisitarem a verba. Requisitam-na e recebem, a expressão não é muito bonita, mas recebem a verba à cabeça, certo? Porque há este compromisso entre a escola e o Ministério da Educação português, que a escola se comprometeu a realizar estas atividades e para isso vai precisar de financiamento. E nós, contrariamente ao que acontece com outros projetos, não esperamos pelo fim do projeto para vos dar a verba que vocês gastaram. Nós damos-vos a verba por antecipação. Vocês vão requisitar essa verba. Vão utilizar essa verba ao longo deste ano. Inclusive podem, se já realizaram atividades nas quais tiveram despesa, desde janeiro, e se tiverem comprovativo,
vocês podem já inscrever despesa que tiveram no âmbito de atividades de ciência que já estavam previstas. Agora, tudo tem que ser executado até dezembro e as atividades podem depois continuar. Imagine que adquiriram os tais kits de análise de água e os kits vão continuar na escola, não têm que os devolver em dezembro. Podem continuar a fazer esse tipo de trabalho para o ano e é importante também que os projetos sejam sustentáveis e que deixem coisas na escola, não é? Por isso acho que a avaliação dos projetos é realizada internamente ou enviamos relatórios, etc. para vós. É assim, vocês apresentam a candidatura e nós, em função daquilo que é o anexo 1 do aviso de abertura, que tem os critérios, de seleção, nós vamos ver se o vosso projeto é validado com estes critérios de seleção. Por isso convém, quando estiverem a desenhar e a escrever o projeto, tenham ao lado os critérios de seleção, para perceberem se têm o mínimo da pontuação para que o projeto seja aprovado. O projeto sendo aprovado significa que para nós ele é um projeto de qualidade e por isso a verba que vocês solicitam faz sentido para as atividades que desenharam. Partindo num princípio de confiança que vocês se comprometem ao assinarem que vão realizar aquelas atividades, têm aqui ainda esta possibilidade que é, se veem que por qualquer motivo uma atividade que planearam não estão realmente com essa possibilidade de a concretizarem, então devem-nos pedir um pedido de alteração que nós temos que validar, porque senão era batota. Vocês escreviam o projeto perfeito, mas depois faziam o que vos apetecesse. Por isso têm sempre que, em função de alguma alteração, quer da atividade, quer do financiamento, do ponto de vista da mudança de rúbrica, tinham alocado X para deslocação, para visitas de estudo, mas afinal apareceu um sponsor, Um cenas que vos vai pagar, desculpa, eu já estou um bocadinho cansada e está-me a faltar aqui de vez em quando falta-me a palavra. Aparece alguém, uma entidade, uma empresa, não interessa, que patrocina, é isso mesmo, vai patrocinar as visitas de estudo. Então vocês ficaram com aquela verba que iam gastar, mas que agora já não precisam. Então informam-nos e dizem-nos, por favor, queremos transitar esta verba que tínhamos pensado gastar em visitas de estudo, queremos passá-la para realizar mais um seminário ou mais um workshop e para isso precisamos de comprar mais este e aquele material. E nós, em função disso que nos apresentarem, dizemos ok, faz sentido, sim senhora, autorizamos essa transferência. No final de 2019, o que é que nos têm que entregar? Têm que nos entregar um relatório de atividade, em que nós vamos, no fundo, comparar aquilo que vocês se propuseram fazer com aquilo que realmente fizeram, numa lógica de confiança, obviamente, apresentamos alguma evidência, realizaram um seminário, então com certeza que vão ter fotografias desse seminário, terão se calhar um questionário de satisfação às crianças que participaram no seminário ou às famílias. Do ponto de vista financeiro, isso fica completamente dentro da escola, ou seja, esta verba ao ser transferida do IGF para o cofre da vossa escola, ela passa a ser uma verba de funcionamento da escola, ela entra no vosso orçamento e, portanto, é gerida de acordo com as regras da contratação pública, da administração pública. Significa que convém que o coordenador do projeto tenha um pequeno dossiê financeiro onde coloca as cópias e não os originais, as cópias das despesas efetuadas, dos comprovativos, mas toda essa documentação financeira entra naquilo que é a documentação financeira da escola. E nós não iremos nunca pedir-vos que nos enviem o dossiê financeiro. Devemos pedir um relatório de atividade. Toda a parte de documentação financeira poderá eventualmente vir a ser alvo de auditoria, de inspeção, mas isso como as contas do vosso refeitório ou da vossa biblioteca ou do que quer que seja. O relatório final deverá ser apresentado, em princípio o relatório será um relatório, eu diria um relatório intermédio de projeto que acontecerá no final de 2019 e que no fundo vocês vão dar conta das atividades que realizaram ao longo de 2019, do ponto de vista daquilo que inscreveram no formulário. Relativamente a 2020, o projeto há de continuar para 2020,
e é em 2020 nós iremos ter um fórum de ciência onde gostaríamos de ter presencialmente todos os clubes. Agora, nós neste momento temos a limitação de o Orçamento de Estado não prevê a possibilidade de orçamento plurianual, ou seja, nós neste momento estamos a trabalhar com o Orçamento de Estado 2019. Nós não sabemos como é que vai ser o Orçamento de Estado 2020, por isso nós não sabemos se no Orçamento de Estado 2020 se nos será facultado financiamento para podermos entregar às escolas. Por isso, infelizmente, com muita pena nossa, estas escolas que estão a usufruir de financiamento do Orçamento de Estado só têm a garantia de poderem ir buscar estes 5.000 euros, contrariamente ao que está a acontecer com as escolas que vão buscar verba ao POCH, que são as escolas do Norte, do Centro e do Alentejo. Essas escolas, neste momento, estão já a fazer uma candidatura até um máximo de 10.000 euros, a pensar que o projeto vai até 2020, mas isso é porque são fundos que vêm, que são fundos europeus. Estas, como nós estamos a ir buscar ao Orçamento de Estado, foi mais difícil conseguir esta verba, porque teve que ser muito negociada do ponto de vista dela ser libertada do Orçamento de Estado, mas infelizmente neste momento eu não tenho condições, nós não temos condições de vos garantir que para o ano estaremos a ter uma reunião igual, a dizer-vos agora vão receber mais 5.000 euros para as atividades de 2020. Atividades que o orçamento não preveu. Sim, Podem ser realizadas, mas já respondemos, de certa A forma. previsão da verba indicada for por defeito, ou seja, se surgirem novas atividades no decorrer das duas uma, ou essas atividades surgem e vocês deslocam aquilo que tinham pensado numa rúbrica para outra e justificam, ou então vão ter que, junto de parceiros, ir buscar financiamento para essas atividades. Outras atividades que surjam e que não estivessem inscritas no projeto, se as quiserem apresentar no relatório, obviamente que valorizará o relatório, se vocês disserem que com o financiamento que vos foi entregue, vocês fizeram não só as atividades que estavam previstas, como ainda conseguiram capitalizar e realizar outras. Isso obviamente que valorizará o relatório que nos enviarem, mas à partida estamos a contar que as atividades que inscrevem dentro destas rúbricas que vos dissemos, seja um compromisso, que haja um compromisso vosso, que são efetivamente aquelas que vão cumprir e que o financiamento foi aquele que estava previsto e que não houve aqui nenhuma inflação imprevista que entretanto surge. Não sei se querem colocar mais algumas questões. Estejam à vontade, é só abrir o microfone ou então pôr por... André Freitas. Posso colocar só uma questãozinha? No formulário de candidatura, nós estamos com algumas dúvidas no preenchimento do ponto 5, resultados a contratualizar. Nós não sabemos muito bem o que devemos colocar nos dois campos lá existentes, atividades realizadas na operação e taxa de realização das atividades planeadas na operação. É fácil, é exatamente aquilo que eu acabei de dizer, só que realmente no formulário não é bem claro. O que nós queremos aqui sublinhar e valorizar é que realmente o vosso projeto é um projeto execuível dentro daquilo que é a vossa capacidade de o realizarem. E no fundo aqui é um bocadinho para evitar projetos megalómanos que depois na prática não são realizáveis. Por isso, quando eu digo que podem abrir até 4 atividades de acordo com estas rúbricas que vêm na linha 6C, e não precisam de abrir as 4, podem decidir que, por exemplo, não vão adquirir nenhum serviço especializado, e então abrem só 3, vocês se comprometem com 100% do cumprimento dessas atividades, e esse tem que ser o vosso compromisso. Por isso, esta taxa de realização das atividades planeadas na operação é, acima de tudo, que estes resultados a contratualizar é como nós vamos financiar as vossas atividades, vocês do vosso lado comprometem-se a realizá-las todas, ou seja, a taxa de realização terá que ser uma taxa de 100%. Para evitar que vocês tenham que devolver verba, porque imagina, inscrevia 4
4 atividades, mas o seu compromisso era apenas de realizar 75. Se o seu compromisso for apenas de realizar 75 e se na realidade só realizar 75, qual é que será a sua penalização? Vai ter que devolver a verba que não gastou porque não fez as atividades todas. E como nós o que não queremos é que nos devolvam o dinheiro, nós queremos é que vocês o executem todo, então isto é o nosso esforço de garantir que as atividades que vocês desenham estão de acordo com o financiamento que nos solicitam, vocês realizam as atividades e, ao mesmo tempo, estão a executar toda a verba que receberam. E chegados ao fim de 2019, não há devolução de verba. Isto pode não ser assim muito claro, mas esta foi a intenção. Estamos à espera da Sónia para mais uma questão, porque tem uma dúvida no final. Obrigado. O total da equipa envolvida ou só o responsável? Não me recordo disso. Acho que é toda, não é? É toda. É toda. É toda a equipa. Mas de que eles têm que fazer? Mas vê lá, mas aquela coisa, eu acho que era só o coordenador. Não, porque isto Mesmo tem a o ver com os critérios. PLCH está a pedir todos. Está a pedir todos, mas aquela questão de completar e não sei o que, é só do Não, coordenador. eu falei com a doutora Maria a semana passada e ela disse com uma notinha muito resumida. Relativamente à equipa, nós precisamos, não têm que nos contar a vossa vida toda, todo o vosso percurso profissional, mas convém acima de tudo que haja esta sensibilidade de perceber que as atividades que estão planeadas, as pessoas que estão na equipa são pessoas que realmente estão capacitadas para desenvolver essas atividades. Não é preciso enviarem-nos currículos detalhados, são breves notas biográficas, também porque isto é um bocadinho dados que nos servem depois para nós próprios podermos fazer relatório de coordenação. Ou seja, o Ciência Viva e a Direção-Geral de Educação são a entidade que coordena o projeto e nós próprios estamos a receber verba para dinamizar um conjunto de atividades. No final, nós temos que prestar contas junto da entidade que nos está a financiar, reportando que estiveram envolvidos X professores das áreas tal e tal e tal. Portanto, nós temos que ter o mínimo de conhecimento sobre as equipas. Mas esse estou a referir ao do PS. Não, pode ser aqui, aqui. O PSH tem um... Estão a referir-se, a Sónia está a referir-se ao ponto 2 que diz recursos humanos afetos à operação, perfil profissional, indicar, é isso. É colocar ali, no caso, a quantidade. Mas não tem que pôr nota biográfica? Não, o PSH estava no outro. Deixem-me só esclarecer, vocês não se confundam com os formulários, vocês vão entrar num formulário que está por baixo da carta que eles receberam. Da carta que eles receberam. Do e-mail que receberam. Não entrem por engano no formulário do PLCH. Vocês vão entrar num formulário que no link diz área DGE MEC-PT. Exato. Isso é claro para vocês. Não foram por engano ao site dos clubes. Se vocês forem ao site dos clubes, e já agora desafiava-vos a fazer isso, se vocês forem ao site dos clubes Ciência Viva na Escola, vocês vão encontrar 2 formulários. Primeiro para ver o que é que diz. Um formulário. Desculpem que a Ana Luísa está aqui a abrir. Um que diz financiamentos POCH e outro que diz financiamento Orçamento de Estado. O vosso é o do Orçamento de Estado. Está bem? Não sei se têm mais dúvidas. Pronto, na questão da quantidade, sim, vão dizer quantas pessoas vão estar envolvidas. Se me disser assim, então, mas e se X entrarem não estavam previstas ou se Y saíram, uma vez mais têm que nos informar para nós atualizarmos essa informação e validarmos. Não sei se querem colocar mais questões. Entraram essa questão da quantidade, voltando à questão da formação dada por nós a professores moçambicanos. Se eles entram aqui nos recursos humanos afetos à operação. Não.
Deve ser outra vez a questão do se é financiado. É assim, a questão da formação é financiada no âmbito... Assim, eu não sei se o conceito de financiado está aqui muito claro para vós ou não. Nós iremos, à partida, financiar os vossos clubes, certo? Se financiar os vossos clubes significa que vocês nos apresentam um plano de atividades e vão nos dizer quanto é que custa ou quanto é que prevêem gastar para realizarem essas atividades, correto? Se dentro, por exemplo, da rúbrica que diz encargos com a realização e participação em encontros, seminários e workshops, se vocês quiserem inscrever uma atividade que envolve principalmente professores do ponto de vista de eles serem capacitados, imagine que contrata a um centro de formação ou uma universidade ou um investigador, o ir à sua escola para, no âmbito de uma sessão de capacitação, preparar os seus professores para a realização a seguir de atividades desses professores com os alunos da sua escola. Já estava a reler. E isso significa que se tiver custos com essa ação de capacitação, de curta duração, porque ela vai servir para depois esses professores fazerem atividades práticas com os alunos, isso é elegível. Se a sua atividade for pura e simplesmente formar professores, ponto, então não é elegível. Porque no âmbito dos clubes, não se esqueçam nunca disto, os nossos destinatários são os alunos, certo? Por isso, eu posso precisar de capacitar professores para que eles depois desenvolvam atividades com os alunos, mas isto tem que estar dentro do projeto. A ação propriamente dita, formar professores, ponto, não serve, porque eu tenho que perceber que na sequência daquela capacitação vão acontecer atividades com crianças, com jovens, atividades no âmbito das ciências, do trabalho interdisciplinar. Por isso, este não é um projeto para financiar formação de professores. Nessa lógica, não. Sim. Se calhar. Queres falar, Ana Luísa? Sandra. Agora vai falar a Ana Luísa. Ok, consegue ouvir-me? Eu trouxe comigo um e-mail que nos mandou no final de março, onde vocês, de uma forma resumida, apresentam as vossas atividades. As questões que nos está a colocar agora têm a ver com o teor desse e-mail, que na verdade já espelha o vosso projeto, é isso? Ok, pronto. Eu agora estava aqui a reler e de facto as questões que a Sandra colocou têm a ver com o que está aqui, mas tem aqui atividades que são claro, para além desta da formação de professores, tem outras atividades que cabem perfeitamente naquilo que estamos nas despesas elegíveis, sem dúvida. Eles têm aqui muita coisa, mas depois têm outras atividades diretamente com alunos, sim. Uhum. Okay. Muito bem. Não sei se querem colocar mais questões. Os alunos são alunos moçambicanos, escolas públicas moçambicanas, a dúvida era só sobre essa. Pronto, eu acho que já estou a perceber um bocadinho melhor aquilo que nos está a colocar. Quando nós falamos em atividades na área da ciência com alunos, crianças, jovens, nós temos tendência a pensar em primeiro lugar naqueles alunos que estão dentro dos muros da nossa escola. Eu percebo aquilo que me está a colocar, que é, eu posso pensar para fora dos muros da escola. E isso é perfeitamente válido, ou seja, eu posso pensar na comunidade num sentido mais lato. Aquilo que me importa é que eu não perder este alvo, que é a de criar condições para que os alunos, sejam eles quais forem, se interessem pela ciência e realizem atividades práticas com a ciência. Se eu precisar de capacitar os meus professores, ou se eu precisar de capacitar alguns professores, eu devo entender isto como um passo intermédio para que, em sequência, aconteçam atividades práticas. Eu não posso fechar o projeto dentro de um projeto que se tem como um projeto de formação de professores. Isso é que não, porque como sabe, infelizmente, o formar professores não significa que a partir daí eles passem a ter uma determinada
determinado posicionamento no seu futuro profissional. Por isso, este projeto quer financiar atividades que tragam as crianças para a ciência. Podem ser as crianças que estão dentro do muro da sua escola, ou pode ser num sentido de comunidade e, eventualmente, até envolver os professores da sua escola num trabalho interdisciplinar com professores de outras escolas e até fazer aqui alguma parceria entre a sua escola e outras escolas da rede pública de Moçambique. Eu isso vejo como bastante interessante, porque significa que essa sua escola já está robusta e é capaz de se oferecer nesta lógica de conseguir trabalhar com outras escolas, a pensar sempre nesta lógica que são as crianças e os jovens que estão nas outras escolas. Não sei se... Ok, ótimo. Não sei se aparecem mais dúvidas. Açores, Madeira? Não, obrigado. Neste momento não. Ótimo. Conhecem os nossos endereços, agora já conhecem as nossas caras. Rosária, chega cá mais um bocadinho. As nossas caras. Estamos aqui para garantir que chegam ao máximo possível de financiamento, que são os 5.000 euros. Quaisquer dúvidas que vos surjam, têm os nossos contactos, não se esqueçam que só vão ter uma semana, as parcerias são muito importantes, fazerem o upload pelo menos de um protocolo de parceria é fundamental porque nós temos que ter a certeza que isso acontecerá garantidamente, que não estão sozinhos nisto, a nossa vontade é que os projetos tenham sustentabilidade e para terem sustentabilidade, que estes 5.000 euros, nós sabemos que são uma gota d'água no vosso projeto, mas que ele se possa manter no próximo ano e no outro por via de parcerias, porque esta marca Ciência Viva, como eu referi, é uma marca poderosa, vocês vão estar dentro de uma rede, vão ser desafiados para outras atividades que a própria coordenação vai lançar e por isso não se esqueçam que é muito importante que vocês trabalhem as parcerias nesta lógica de que com os parceiros poderão também ir buscar outros recursos e não pensar apenas no sentido estrito do recurso financeiro, mas outro tipo de recursos que podem ir buscar junto de outras parcerias. E pronto, só temos uma semana, força, coragem, bom trabalho. Não, aquela és tu. Não, falta uma madeira. Temos a madeira, não temos a madeira. Está tudo? Então, obrigadíssimo, foi um gosto. Obrigada. 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 Beijo.